pra gente caminhar mais um pouco sobre esse bate-papo. Espero que esteja acrescentando muito pra você, está acrescentando demais. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora, assim, sobre uma parte bem complexa quando se fala sobre suicídio, né? Vamos supor que você tá convivendo com alguém que apresentou os sinais, que caminhou pra isso e que infelizmente a pessoa conseguiu concretizar, ela cometeu o suicídio. Como fica esses entes queridos que têm que conviver com esse luto por perder alguém, né, amado, por suicídio, né? Como que funciona isso? O que você diria pra uma pessoa que tá lidando com isso, com a perda de alguém por suicídio, né, através de suicídio? O que eu diria é, antes de eu dizer o que eu diria pra pessoa, eu gostaria de explicar... Só um pouquinho mais alto pra captar mais sua voz. Então... Antes de eu dizer o que eu diria pra pessoa, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque assim, é um tipo de morte que impacta, a morte já impacta toda a nossa vida, né? Verdade. E a sociedade no geral, que nós não lidamos muito bem com isso, né? Verdade. Então assim, quando se trata de uma morte por suicídio, impacta de uma maneira tão devastadora uma família e as pessoas que estão ao redor, que além da pessoa ter que lidar com o luto da pessoa que morreu, né? A morte, a perda, ainda precisa lidar com comentários, com questionamentos. Verdade. Com coisas das pessoas alheias. Então, antes de eu falar pra pessoa, eu preciso falar, meus amores, vamos ter empatia. Vamos ter humanidade em lidar com as pessoas. Porque se alguém chegou a tal ponto, é porque ela estava num sofrimento intenso. E assim, e a família não foi, muitas vezes, negligente. A culpa não foi da família. A gente não pode culpar alguém. Porque isso é uma tendência, né? A gente achar que ninguém cuidou, ninguém fez nada, né? Ninguém viu. Ou querer achar um culpado. Verdade. E isso é uma coisa que se passa muito pela cabeça e pelos pensamentos dos familiares. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Quando, como eu já falei anteriormente, o suicídio é um fenômeno multifatorial, com muitas questões envolvidas. E não necessariamente vai ter uma coisa... Um fator só, né? Que vai levar a pessoa a experienciar isso. Então, o ente querido, né, que a gente chama de sobrevivente, ele fica confuso. Ele passa por um luto diferenciado, inclusive. São alguns sintomas, algumas coisas mais intensas, porque de fato, assim, é um sentimento de culpa mais intenso, é um sentimento mais complexo até, porque é isso que vai invadindo, né, a vida da pessoa. Principalmente no meio cristão, entra toda aquela questão. Sim, verdade. Vai pro céu, vai pro inferno, porque as pessoas ainda acham que tem o direito de julgar pra onde a pessoa vai para a eternidade. E isso é muito complexo. E assim, eu fico pensando o quão cruel isso pra uma família. Verdade. Ter que lidar com tantos fatores juntos. Então, mais assim, esse, né? Mais esse. Então, esse eu falo no geral. E o que eu diria, respondendo a pergunta, pra pessoa que viveu isso é busque estar com as pessoas que você ama. Busque ajuda profissional, se for o caso. Busque você estar envolvida com pessoas, não se isole, porque a tendência vai ser essa, entende? Se isolar, né? Você falou uma coisa sobre culpa, né? E aí é que tá, assim, sempre tem como intervir? Eu poderia ter feito alguma coisa? Sempre? Porque as pessoas ficam com esse peso, né? Ah, eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter impedido, e aí, né? Não, é relativo. Exatamente porque a gente jura que a gente tem esse poder. A gente jura que a gente pode sempre fazer alguma coisa pelo outro, sendo que a gente não tem esse poder. As pessoas, elas tomam decisões nas próprias vidas. Às vezes, até decisões que, em momentos assim, em que elas não estão, elas não estão totalmente aptas a fazer, pra tomar tal decisão, mas Sim. elas tomam. E a gente não tem poder sobre a vida do outro. A gente pode ajudar de alguma forma, a gente às vezes pode dar o nosso máximo e o nosso melhor, que mesmo assim isso pode vir a acontecer, entendeu? É complicado, mas aí é que tá. Sim. Existem especialistas hoje que lidam com o luto e você pode procurar alguém que te ajude a passar por essa fase, que ajude a sua família a passar por esse primeiro momento, principalmente, né, de luto, para que você comece a entender, né, e caminhar com essa perda, né, lidando com esse sofrimento sem que essa culpa se torne um desencadeador de outros problemas, né? Sim, é importante frisar uma coisa. Não são todas as pessoas que vão ter um luto, por exemplo, complicado. Não são todas as pessoas que vão perder alguém por suicídio
vão ter problemas de saúde, vão complicar. Pode acontecer. Então, assim, por isso que o ideal é você buscar estar com pessoas que você ama, buscar, inclusive, até grupos de apoio e se apoiar em pessoas que também perderam. Legal. Pessoas com... Né, pode trocar experiências. Exatamente. Isso é muito importante. Agora, não necessariamente você vai precisar de uma ajuda terapêutica, psicoterapêutica. Não, entendeu? Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que não. Legal. Isso é importante. Mas é importante saber também que se você precisar, procure logo, né? Legal. Existe. Então, né, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Silvana é cristã, né? Eu sou cristã e enfim, né? E aí, Silvana até falou um pouco sobre essa questão da salvação, né? Eu queria partir agora um pouco para esse lado espiritual. Quando a gente fala de doenças psíquicas, eu percebo que existe uma crise no meio cristão, porque a gente tem dificuldade de reconhecer, assumir e tratar doenças psíquicas. Vou falar com você um pouco sobre isso. A religiosidade atrapalha, por exemplo, na questão de cuidar de alguém que tem tendência, sinais suicida, pensamento suicida? O que você acha disso? A religiosidade com essas questões psíquicas? Pode atrapalhar. A espiritualidade, ela é um fator muito importante para o ser humano, inclusive para a saúde. Ela, muitas vezes, é um fator, assim, que a gente trabalha, inclusive, para a melhora do sujeito, para melhora de qualidade de vida. Mas as questões, às vezes, religiosas são prejudiciais. E, principalmente, quando isso se dá, né, nesse campo de preconceito, quando se dá nesse campo de, a partir do momento que as pessoas sabem que a pessoa apresentou um problema psíquico, é deixada de lado, é descredibilizada, é vista como alguém que já não é mais apta a fazer nada, quando não é por aí, né? Até porque também as questões psíquicas, um problema de saúde psíquico não necessariamente indica que eu sou menos cristão, menos espiritual, menos coisa, não tem nada a ver com a outra, né? Mas o preconceito existe. E existe, assim, até interessante ressaltar, que existe o julgamento da própria pessoa em relação ao outro, porque ela já não fala achando que o outro não vai receber bem. Então, é um julgamento com medo de ser julgado, né? Até porque o outro não recebe bem mesmo, né, irmãozinho? É verdade. Vale ressaltar. Precisa ser, assim, verdadeiros. De fato, é complicado, né? A gente tem uma imagem de perfeição, quando na verdade perfeito é só Deus. Todos nós temos as nossas dificuldades, e quando alguém tem algum problema, né, alguma questão psíquica ou de qualquer outra ordem, só vai indicar uma única coisa: é que essa pessoa é ser humano. E a gente às vezes esquece essa parte, né? Às vezes a gente pensa que a gente é quase um semideus, ou a gente quer, né,